Estende as suas mãos agora. Nós vamos interceder pela serva do Senhor, pela amada, pela Dani. E eu quero que você estenda as suas mãos agora. Soberano Deus, eterno Pai, quero colocar, Senhor, mais uma vez todos os planos e projetos e sonhos, e a própria vida dela, que é um milagre. Eu sei que ela está em tuas mãos. Eu sei que ela só levanta de manhã porque o Senhor a coloca de pé. Que o teu Espírito continue se manifestando. Que o Senhor a envolva agora no seu manto. Que o Senhor entregue agora aquilo que está no seu coração para o coração da sua filhinha. Cobre agora cada área da vida dela. Protege, Senhor, a sua família. Guarda e blinda. A palavra do Senhor diz que a igreja, ela tem o poder da vida e da morte. Pois o Senhor nos deu a chave como igreja. Nós agora ligamos sobre a vida dela toda sorte de bênçãos. E te pedimos humildemente, meu Pai, fala com a tua fé, a tua filha, e nós vamos ouvir. Nós queremos te ouvir através da vida dela, como instrumento de poder, de autoridade, como instrumento de cura, de libertação. Se for para nos exortar, pode exortar. Nós somos ovelhas e não bode. Nós queremos ouvir a tua voz. Que ela esteja agora debaixo do teu sangue precioso, do sangue do seu Filho amado, pelo qual ela esteja invisível aos olhos do mal. E que ela venha ser hoje uma espada nas tuas mãos. Em nome de Yeshua. A igreja diz amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Bem forte para o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Alguns aqui eu conheço, né? Outros eu ainda não conheço. Deixa eu ir lutando aqui com o vento e a Bíblia. Eu não quero que você passe calor. Vai atrapalhar? Então, se você desligar, eu não fico brigando aqui, passando vergonha com os irmãos, amém? Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Para mim é um privilégio, né, estar aqui novamente. Agradeço o carinho, né, da amada igreja, porque sempre estão me convidando para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Alguns irmãos já conheço, alguns faziam tempo, né, que eu não via, mas que eu já conheço. E agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né, a qual eu sou privilegiada de estar aqui trazendo a palavra do Senhor, a qual, quando o Senhor nos chama, não adianta querer correr, né? Porque quando Ele chama, ainda que nós tentamos correr do seu chamado, ainda que tentamos esconder, quando Ele tem um chamado, não adianta. Ele nos acha aonde nós estivermos, amém? Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, a qual nós congregamos na Igreja Formosa, a qual nos liberou para estar aqui. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, a qual estava aqui louvando aqui à frente com os irmãos. Eu costumo dizer onde nós vamos, que ele é minha arma secreta, porque tem um vozeirão. Aí quando fala assim, é a mulher que vai vir ministrar, a pastora, a missionária, geralmente tem um vozeirão, né? Eu sou o oposto, né? Porque ele tem o vozeirão, porque eu falo que, costumo dizer para os irmãos, para quem conhece um pouco do meu testemunho, que quando eu falo eu não respiro, e que quando eu respiro eu não falo, porque pela honra e glória do Senhor eu estou falando, né? Eu tive um problema de saúde, minha voz voltou somente 80%, mas para a glória de Deus voltou 80%, e só com 80%, irmãos, eu falo bastante, amém? Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, a qual está nos acompanhando. A vida da irmã Laísa, que não é somente uma irmã em Cristo, mas é uma irmã que Deus me deu de coração.
A qual que é uma bênção de Deus. Sabe aquela pessoa que ora por você e sente tudo que você está sentindo? É essa bênção aí. A minha intercessora, a Estherzinha, que é a filha dela também, que é uma bênção. Pensa numa criança usada por Deus, é essa menina aí, ó. Agradeço a Deus pela vida delas, amém? E peço perdão pelos irmãos, né? Porque nós chegamos atrasados. Hoje o culto já tinha começado. Nos perdoe, irmãos. Amém? Gostaria de compartilhar algo com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que eu creio que Deus vai falar conosco, que Deus falou comigo. Espero conseguir transpassar para a igreja aquilo que Deus falou no meu coração. Amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler. Vou ler somente um versículo, irmãos, para não tomar muito tempo, para que não terminamos muito tarde. Porque amanhã é quarta-feira, dia de trabalhar, né? Estamos apenas no início da semana. E essa semana, para a glória de Deus, eu vou pregar. Preguei domingo, vou pregar hoje, vou pregar quinta e vou pregar sexta. Lembre de mim nas vossas orações, amém? Isaías 43, no versículo 13, amém? Que diz assim, Isaías, vou esperar um pouquinho, também já estou corrida. Isaías 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou agindo Deus, quem impedirá? Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém, vigília. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui o profeta Isaías, falar bem breve sobre ele para não ficar uma coisa muito extensa. O profeta Isaías, ele foi filho de Amós, né? O qual o seu nome significa o Senhor salva. Quando nós vamos ler sobre aqui essa passagem a qual eu li, que se encontra no capítulo 43, que eu li somente o versículo 13, vai falar um pouco sobre o contexto histórico aqui, que nós vamos falar sobre esse versículo. O contexto histórico da nação aqui neste momento era uma situação meio complicada aqui que tinha se passado no contexto anterior dessa passagem bíblica aqui. Por quê? A situação espiritual da nação de Israel era uma situação meio conturbada. Era uma situação meio que o povo estava espiritualmente afastada do Senhor. A nação de Israel, eles estavam espiritualmente fora daquilo que o Senhor queria. Eles estavam numa apostasia muito grande. Eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam prestando culto a outros deuses, levando a sua vida ao contrário daquilo que o Senhor queria. Então, espiritualmente, eles estavam decaídos. Eles estavam fazendo tudo aquilo ao contrário que o Senhor sonhara para o seu povo. Porém, quando a gente vai ler no capítulo 43 de Isaías aqui, já é uma situação diferente dos anteriores. Porque nesse contexto aqui, o Senhor estava exortando o povo. Eles estavam em idolatria. O Senhor tinha levantado profetas para ter palavras de dura, profecias para o povo. Que eu vou fazer, eu sou o Deus que, ainda assim que o Senhor lembrava o seu povo, eu tirei vocês do Egito. Vocês mesmo que estão em desobediência, mas foi eu que fiz. Mas no 43 o Senhor já fala que eu vou restaurar vocês.
Eu sou o Deus que vou restituir vocês. Já é uma palavra de restauração para o seu povo. Outrora o Senhor vem falar que mesmo que vocês estão longe de mim. Se arrependam. Se vocês não se arrepender, como o Senhor vem falar, eles foram levados cativos para a Babilônia. O Senhor exortou o seu povo. Mas o capítulo 43, o Senhor vem falar que o Senhor vai mudar a história daquele povo. O Senhor vai restituir a história da nação de Israel. E nós vamos começar aqui a acompanhar essa história, porque no versículo 1 vai dizer assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, apesar da falta de resposta de Israel ao juízo de Deus, Deus não mudou o seu plano e o propósito para o seu povo. Foi Deus que criou, Ele formou a nação, Ele lhes fez e diz para deixarem de ficar temerosos, pois Ele os redimiu. O Senhor está dizendo, olha, foi eu que os fiz, foi eu que os chamei, eu os amei, eu os escolhi. Apesar do Senhor ter amado o mundo, e o mundo ter virado as costas para o Senhor, e ter não feito aquilo que o Senhor esperava deles, o Senhor fez a nação de Israel para preparar eles para aquele que viria, para preparar caminho para nós. Porque hoje nós também somos a nação escolhida do Senhor. Porque outrora foi a nação de Israel, mas hoje sou eu e você. O Senhor chamou e o Senhor nos ama, assim como o Senhor amou aquela nação. Ou seja, o Senhor está falando para nós, não temas, porque eu os amo, eu os escolhi. E o Senhor aqui, Ele vem com uma palavra de restauração, porque o Senhor fala, não temas, eu te remi. Foi o Senhor quem nos escolheu, foi Ele que nos amou, foi Ele que nos chamou. Aqui no versículo 2 vai dizer assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, aqui por causa do juízo de Deus, Israel passaria por águas, passaria por fogos, mas as chamas não os queimaria, porque Deus estaria com eles. Aqui me faz lembrar que quando o povo foi cativo à Babilônia, ainda assim, quando armaram ciladas para o povo, quando Nabucodonosor faz uma estátua sua e faz um decreto onde que todo o povo tinha que adorá-lo, porque senão seria lançado em uma fornalha ardente de fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou diante de Nabucodonosor, porque eles conheciam o Deus a qual ele servia, o mesmo Deus que chamou, o mesmo Deus que mesmo que permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia, por desobediência que a nação de Israel tinha feito, ainda assim que eles foram no meio daquele povo. Quando foi falado que era para adorar os deuses da Babilônia, quando foi dito que era para adorar a estátua de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou aos deuses daquela terra, sabendo que o Deus que eles serviram estaria com eles, mesmo que eles fossem queimados naquela fornalha. Eles não se dobraram, eles não se curvaram, eles foram lançados em meio àquela fornalha ardente. A palavra do Senhor vai nos
podemos dizer que ela foi aquecida. E eles foram lançados em meio àquela fornalha. Só que quando o Senhor fala assim, ó: eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando aqueles 3 jovens foram lançados naquela fornalha, o nosso Deus não permitiu que eles fossem queimados. Quando eu vejo aqui no versículo 2, que fala que por causa do juízo de Deus, Israel passaria por fogos, por águas. Só que ainda assim, por amor a Israel, o amoroso Salvador de Israel não ia permitir que nada acontecesse. Assim Deus não permitiu que nem uma chama chamuscasse um só fio de cabelo daqueles 3 jovens naquela fornalha de fogo. E o mesmo Deus que estava na Babilônia com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que está comigo e com você nos dias de hoje. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus amoroso, o Deus de Israel, o Deus do Brasil a qual eu e você vivemos, o Deus de São José do Rio Preto, o Deus da minha e da tua vida, da minha e da tua casa, o Deus que governa a minha e a tua vida, é o Deus que não mudou. Por isso que Ele fala que agindo eu, quem impedirá? E eu vim aqui nessa noite dizer para você que o Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo hoje. Não importa a circunstância que eu e você estejamos vivendo, Ele continua agindo. Muitas das vezes falta eu e você confiar, como aqueles 3 jovens confiaram e não se curvaram ao Deus da Babilônia. Quantos de nós temos nos curvado diante da adversidade, diante da situação que nós temos vivendo no dia de hoje, deixando de crer no Deus que eu e você, muitas das vezes nos tirou de situações muito mais difíceis, a qual nós vivemos nos dias de hoje. E a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo no versículo 3 assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Deus é o que Ele é, o Senhor Yahvé, o eterno fiel, o Deus que guarda a aliança. Ele é o Deus de Israel, o Santo de Israel, que se revelou a Isaías no capítulo 6. Aqui esse Deus que se revelou a Isaías no capítulo 6 é o Deus que mudou a história dele, quando Ele mudou a história do povo, quando tirou o povo do Egito. Porque quando Ele tirou o povo do Egito, Ele mostrou para aquele povo quem realmente Ele era na vida daquele povo. Porque a história de Isaías foi mudar a história de Isaías, porque no capítulo 6 de Isaías, foi quando o ano que o rei Uzias morreu. Isaías chegou à porta do templo, e o Senhor se revelou para Isaías, porque Isaías viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. E ele viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. E os anjos, os querubins, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele viu lá, ele achou que ele ia morrer. Porque quem vai ver a glória do Senhor, o Todo-Poderoso, sentado e vai viver?
E ele fala: ai de mim que sou pecador, homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas só que a partir dali, a história de Isaías mudou. Isaías é um homem que ele tem grande importância na história da Bíblia. Um homem que o Senhor usou em grandes profecias, que Deus mudou a história da vida dele a partir dali. Porque quando ele viu, ele temeu, mas ele também aprendeu e obedeceu ao Senhor. E quando o Senhor tirou o povo do Egito aqui, o Israel, por amor a Israel, Deus mostrou que o grande amor dele pela nação, ainda que se fosse necessário ele sacrificar outra nação, que não o temesse, que não o obedecesse, o Senhor assim o faria, assim como ele fez. A nação de Israel, muitos que estavam ali no meio, porque ainda assim quando o Senhor tirou lá do Egito, ainda continuou murmurando e reclamando, mas eles viram o grande poder do Deus Todo-Poderoso, com as pragas que o Senhor mandou. Ele viu o grande poderio do Senhor, quando eles atravessaram o mar, em terra seca, sem nenhuma lama. Eles viram o grande amor de Deus, tudo que o Senhor fez por eles, para poder libertá-los da escravidão. Só que ainda assim muitos ficaram olhando para trás. Só que quando o Senhor falou aqui, que porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate. O Senhor acabou com o Egito, um país tão grandioso, por uma nação que Ele amava tanto, que Ele escolheu, e foi por amor, por grandioso amor, um amor tão grandioso que Ele deu o seu Filho por mim e por você. E eu não queria falar isso, mas o Senhor está mandando eu perguntar. E o que nós estamos fazendo com esse amor? Eu estava seguindo até agora. Eu estava. Eu vou tentar virar para continuar. Vocês sabem, eu não escondo que eu estudo, que eu faço meu esboço, porque a gente tem que fazer isso. Porque é a Bíblia, é a palavra. Nós não temos que enfeitá-la. Mas foi muito forte dentro de mim. Deus mandou eu perguntar: o que nós estamos fazendo com esse amor grandioso? Porque Ele destruiu uma nação. Porque o nosso Deus tem poder. Não estou querendo falar nada antibíblico aqui não, irmãos. Porque o nosso Deus, nós sabemos que Ele tem todo o poder. Porque se Ele quisesse, Ele poderia mudar o coração de Faraó. Ele poderia mudar o coração de Faraó e fazer Faraó se dobrar a ele, e não ter sacrificado todo mundo. Porque Nabucodonosor ficou como bicho. Ficou como bicho. E reconheceu que Deus era Deus. Mas o Egito Ele sacrificou por amor a Israel. Ele deu o seu filho por amor a mim e a você. E Ele perguntou: o que nós estamos fazendo com esse amor? Ele me perguntou agora: o que nós estamos fazendo com esse amor? E eu falei: hoje eu vou conseguir seguir o que eu estou fazendo com esse amor grandioso com a minha vida e para com a vida do próximo? E Ele continua
com esse amor por mim e por você, que Ele é capaz de fazer o que for necessário, por amor a mim e a você. Porque quando Ele quer operar, Ele opera e ninguém pode, ninguém vai impedir a respeito da minha e da tua vida. Porque a obra que Ele quer concluir na minha e na tua vida, Ele vai concluir. Ainda que eu e você queira fugir, Ele vai concluir. Porque Faraó endureceu o seu coração, mas Ele concluiu. Poderia ter concluído na primeira praga, mas foi no seu plano, foi no seu projeto, foi no seu propósito. Porque eu posso conjecturar, porque provavelmente ou possivelmente pode ter sido, porque até para os próprios que estavam ali, dos seus, cada praga ali, Deus ia trabalhando no coração de alguém ali. Deus conhece as coisas, o fim, antes do começo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Vou tentar continuar, irmãos. No versículo 4 diz assim: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma, porque Israel é valioso a Deus, honrado por Ele, e porque Ele o ama, Ele dará outros povos no lugar dele. Ou seja, Deus está repetindo de novo, irmãos, a ideia. Em diferentes palavras, Ele está colocando de novo aqui que o propósito dele, a ênfase dele é Israel. Ou seja, Ele está falando para nós de novo como que Ele ama Israel, como Ele amou Israel, como Ele escolheu Israel. Ou seja, como que Ele nos ama, como que Ele nos escolheu, como que Ele nos chamou com um propósito. Se eu e você estamos aqui, é porque nós somos amados e escolhidos do Senhor. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós somos escolhidos. Nós somos nação eleita do Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor faz as coisas à sua maneira. A palavra do Senhor vai continuar nos dizendo que, no versículo 5, não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Entre eles a salvação e a voz do Senhor vieram. Ou seja, não temas, eu estou contigo. Ele trará os do Oriente, do Ocidente. Aqui o Senhor não está falando somente quando o povo iria retornar cativo da Babilônia. O Senhor está falando de quando Ele irá chamar sua noiva, quando Ele irá vir buscar sua igreja, quando Ele vai chamar os seus filhos, a sua igreja, a sua noiva adornada. O Senhor está falando que Ele vai chamar os seus escolhidos. O Senhor é um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, que é um Deus que sempre cuidou do seu povo, um Deus que sempre proveu. A palavra do Senhor vai nos dizer que é um Deus que sempre preparou tudo. A palavra do Senhor vai nos lembrar que quando Jó
Satanás estava cirandando pelo mundo. Aí ele vem ver o servo Jó. Ele vem, questiona o Senhor, né? Deixa eu tocar ali, porque tem tudo do bom, do melhor. Vamos ver se ele vai continuar te servindo. Senhor, nosso Deus Pai maravilhoso, que conhece cada filho que Ele tem, porque Ele conhece cada um. Pode tocar, só não tira a vida. E assim Ele o faz. Só que Jó entende que o mesmo Deus que permitira que isso acontecesse, ele compreende o agir de Deus em sua vida, porque o Senhor também permite que tudo se restitui de novo. Ele tem restituição familiar. E a Bíblia nos diz também que o mesmo Deus que restituiu tudo na vida de Jó é o Deus que proveu azeite para aquela viúva quando ela está sem. É o Deus que não deixa faltar. É o Deus que está com Josué quando manda ele ter força e coragem. É o mesmo Deus que escolhe Neemias para restituir, quando vai e restitui a cidade de Jerusalém. É o mesmo Deus que está comigo e com você em todos os dias até a consumação dos tempos. É o Deus que provê para mim e para você todos os dias, porque o deitar e o levantar é provisão de Deus na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes nós vemos provisão de Deus na minha e na tua vida é só quando tem uma palavra de restituição financeira. É só quando a gente tem uma palavra de bens financeiros. É só quando tem uma palavra de profética. É só quando tem uma palavra de movimento. Mas quando tem uma palavra de falar assim, que quando eu vou agir, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo, porque quando eu quero agir ninguém pode impedir, mas é no meu tempo. Hoje em dia é difícil pregar uma palavra assim. É difícil, porque muitos gostam daqueles pregadores de movimento, mas quando é pregar a palavra é difícil, irmãos. As pessoas preferem um movimento de mentira do que uma palavra de verdade pregada. É sensacionalismo, é emocionalismo, é tudo ismo, menos a palavra do Senhor. Por isso que muitos perecem por falta de conhecimento e estrutura na palavra de Deus. E o povo aqui, essa palavra de restituição, porque primeiro o Senhor corrigiu o seu povo, porque era um povo que estava fora da palavra do Senhor, estava fora do querer do Senhor. O Senhor permitiu que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Eu citei a vida de Jó aqui porque o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porque Deus conhecia o filho que ele tinha, sabia que era um filho que estava alicerçado no pai que o supria. E nós temos que estar alicerçados no pai que nos supre todos os dias com a sua palavra, porque a palavra de Deus é alicerce para mim e a tua vida. Eu ministrei na igreja domingo e eu trouxe sobre 1 Samuel 7, 12. Que quando Samuel coloca a pedra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um marco na vida do profeta Samuel que mudou a história daquele povo, porque outrora aquele povo tinha sido afrontado pelos israelitas, os filisteus, porque eles tinham ido para o campo de batalha por si só, levado a arca como um amuleto, uma peça de madeira, colocando a sua confiança na arca, esquecendo do Deus da arca, com a idolatria, o misticismo que aprendeu com aquele povo idólatra,
Quantos estão levando a idolatria para dentro da igreja, esquecendo do Deus da arca, do Deus que é o dono da igreja? Estão adorando isso, adorando aquilo, esquecendo de adorar o verdadeiro Deus, que é o digno de adoração. E aquele povo outrora foi derrotado, envergonhado. E depois de 20 anos eles receberam vitória, mas por quê? Tinha um homem, a qual através da sua mãe, que fez um voto a um Deus todo-poderoso, que honrou a Deus e Deus a honrou. E depois foi um povo vitorioso, porque se arrependeram, tiveram o coração quebrantado diante de Deus, e Deus operou. E quando eles foram para a guerra, sabendo que iam ser afrontados pelos filisteus, e ainda eu falei no púlpito, eu senti vergonha, porque eu falei, meu Deus, quantas guerras nós temos vivido na nossa vida diária. A gente quer parar, a gente quer desistir. E quando eu li aquela passagem, eu já fiquei imaginando comigo, apóstola, porque eles falam assim para Samuel: Samuel, nós vamos para a batalha, mas não cesse de orar por nós, porque sabia que Samuel era um homem de Deus. E quantas vezes o povo o rejeitou, mas ele não deixou de orar pela nação. E eu passei 2 meses de luta espiritual querendo parar. Falei, Senhor, que vergonha. Fiquei com uma vergonha do Espírito Santo no domingo de manhã lendo a palavra. E eu falei, Senhor, né? Como que o Senhor é maravilhoso. E eu já fiquei imaginando, né? O povo correndo para ir para o campo de batalha e Samuel lá orando. Você vê como que o nosso Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele mudou a história daquele povo, mas porque tinha um homem com intimidade com Deus, um homem que tinha sinceridade, que levou o povo para ser exortado, para se arrepender. Porque Samuel fala, ó, larga esses balaíns aí, esses astarotes, se arrependam, se consertem com Deus. E eles se arrependeram, se consertaram com o Senhor. O Senhor os perdoou. Eles foram para o mesmo campo de batalha, e o Senhor, depois de 20 anos, deu vitória àquele povo. E não sai de dentro dessa palavra, porque dá para ser linkada sim, porque Deus operou, ninguém impediu, e eles tiveram vitória naquele dia. E nunca mais os filisteus tiveram vitória sobre aquele povo. Porque aquele povo se arrependeu, e Deus quis operar, e ninguém impediu. E aqui no versículo 13 que nos disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas no 18 vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas para Deus operar também tem um segredo. Não é tão fácil assim, irmãos. Para Deus operar também tem segredos aqui. Para Deus operar também tem segredos. Ninguém pode impedir, mas você e eu também. Nós temos que parar de olhar para o passado e ficar considerando as coisas antigas, porque essa passagem não termina no versículo 13. Ela tem continuidade. Nós temos que parar de olhar para o passado, para as coisas antigas. Temos que olhar para frente. Temos que olhar para o alvo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio e morreu por mim e por você. Temos que olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que está lá no alto dos céus, olhando para mim e por você. Temos que olhar para o nosso Deus amoroso de Israel, que nos amou primeiro, porque foi Ele que me escolheu e te escolheu. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, eu não vou me cansar de dizer que foi Ele que me amou primeiro e te amou primeiro. Não fomos nós que o escolheu, Ele me escolheu e te escolheu.
Então eu vim te dizer aqui nesta noite, irmãos, se você não lembrar de nada que eu ministrei aqui nesta noite, com a minha simplicidade que Deus me deu, quando eu falando e não respirando, só para quebrar um pouquinho, tá, irmãos? Vocês estão vendo com uma cara muito séria, estou até com medo. Mas se vocês não lembrarem de nada que eu falei aqui, lembre que Deus chamou primeiro. Ele te escolheu. Ele te chamou. Não importa o que você esteja passando ou vai passar na tua vida, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para aquele que te chamou, porque você tem uma meta na tua vida, você tem algo para alcançar, algo que você está trabalhando e você não pode se perder ao longo do caminho, que é a tua salvação, que é o teu prêmio celestial, que é em Cristo Jesus. Você não pode se perder ao longo da tua caminhada. Eu não posso me perder ao longo da caminhada, porque o preço que foi pago pela minha, tua vida foi muito alto, foi muito caro, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E se você continuar dessa forma, o Deus que me chamou e te chamou, Ele vai operar aquilo que Ele tem para operar na minha e na tua vida, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje à tarde, na virada das 6 horas, eu estava vendo aquela palavra de quando Israel foi lutar contra os inimigos. E Moisés tinha que ficar com a mão levantada. E ele só vencia os inimigos quando ele continuava com as mãos levantadas. Quando ele abaixava as mãos, Israel perdia a guerra. E isso falou muito no meu espírito. Precisou de 2 pessoas ajudarem a levantar os braços de Moisés, porque estava pesada aquela guerra. Mas o que falou mais ao meu coração foi que quando ela estava falando aqui sobre o intercessor que profetizou sobre uma nação, Neemias, que levantou as muralhas que estavam todos destroçados, tapou as brechas, intercedeu, orou, pediu perdão, entrou na brecha por Israel. E tantos outros profetas. Moisés, com a intercessão e o relacionamento dele com Deus, fez o povo prevalecer. A importância da intercessão, a importância do intercessor, a importância de nós estarmos debaixo de uma cobertura, a importância, porque há guerras que nós podemos vencer e não vencemos, porque não contamos, igual quando você abriu e apresentou a vida da amada. Com certeza o seu esposo é seu intercessor, a sua mãe é seu intercessor, mas Deus apresenta amigos para nós, que entram na nossa brecha, sem nos conhecer, porque mãe conhece a gente, marido também. Marido acho que conhece mais. Enfim. Né? Porque mãe sempre vai ser mãe, né? Mas o marido vê coisa que a mãe não vê. E o amigo, ele se coloca na nossa brecha de graça. Né? O verdadeiro amigo, ele também chega em você e fala assim, você errou. O amigo não é aquele que sempre passa a mão na sua cabeça e fala, tadinho. Amigo é aquele que chega, confronta você e fala assim para você, você errou. Você está errado. Vamos dobrar o joelho. Vamos confessar. Vamos nos arrepender. Então eu gostaria que agora você se colocasse de pé. E viesse aqui para frente. Apaga a luz para mim.
Vem todo mundo aqui para frente. Bia, coloca aquele louvor no santo, quando eu piso no santo dos santos. Você sabe qual que é, né? Que eu não falei direito, mas você entendeu, né? Quero que vocês todos venham aqui para frente. E quando eu digo frente, é frente, tá, amados? Não para num corredor, não. Ô povo que tem medo. Vem para frente, ó. Tá vazio aqui, ó. Vem pegar a brasa. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração. Eu tenho certeza. Pois o poder da palavra liberta. O poder da palavra cura. O poder da palavra de Deus. Eu sei que há guerras que vocês têm travado. Só que tem uma coisa, eu vou repetir algo que ela repetiu, que eu quero que você grave. Eu comecei esse culto dizendo que Deus não chama covarde. A gente precisa de quebrar. Hoje eu falei para a pastora assim, o povo acha que Jesus é Nutella. Jesus não era Nutella não, gente. Ele catou um chicote e foi para cima do povo. Mesmo momento que ele amava a Pedro, ele virou, chamou ele de víbora para baixo. Ele não era Nutella não. O Senhor chamou guerreiros, os homens aqui. Tem que se posicionar como macho, como homem, e para frente. Vejo muita gente reclamando que as mulheres hoje estão no altar. Sabe por que as mulheres subiram para o altar? Porque muitos homens recuaram. Isso é uma verdade. É uma verdade. Eu só estou aqui hoje como mulher porque eu sou viúva. Porque certamente, se meu marido tivesse, eu estava sentado nessa cadeira aí, ó. Os homens sempre serão o sacerdote, o cabeça da esposa. Sempre. Eu reconheço isso. Mas a palavra do Senhor diz que Ele também levantou Déboras para ser juíza. Levantou mulheres como Esther. Levantou mulheres como Ruth. Levantou mulheres como Madalena, como Maria, para levar dentro do seu ventre o Filho de Deus. E hoje Deus quer levantar você, mulher, você, homem. Nós precisamos que vocês avancem. Essa geração aí fora está cansada de tudo. Tudo está cansado, tudo está difícil. Para com isso. Eu vim de uma geração que ficava no monte até 5 horas da manhã e ia no culto todos os dias. E adorava estar na igreja. E o culto terminava, a gente ia um para a casa do outro. Saía 5 horas da manhã, amanhã tem que trabalhar. Mas Deus nos renovava. A gente tinha sede, fome, sede, fome, sede, fome. E Deus quer restaurar isso, porque o avivamento, ele começa dentro de mim. Ele não começa dentro de um movimento. E eu quero dizer outra coisa, a libertação, ela tem um começo, ela tem um fim. Você não pode ficar 10 anos na igreja querendo ser liberto. Eu fui liberta da cocaína, fui liberta do crack, eu tomava na veia, eu tomava remédios, eu tinha doenças pelo qual a medicina me desenganou, mas o dia que eu tomei uma posição, mesmo tendo nascido no berço evangélico, não queria dizer que eu era serva e filha, mas o dia que eu falei, a partir de hoje eu sou filha, Deus tirou de mim toda a praga, a maldição. Ele quebrou os altares dentro de mim. E hoje Ele quer quebrar altares dentro de você. Existe um dia marcado para a tua libertação. Assim como Israel se arrependeu. E Deus foi com eles. Há um momento que a gente tem que deixar de ser menino. Há um momento que a gente tem que deixar. Deus, através do Espírito Santo, perguntou para você hoje: o que você está fazendo com esse amor? O que você está fazendo com esse amor?
Segunda-feira a pastora foi lá levar marmita lá na zona. Eu não sabia que ela estava lá na zona entregando marmita. Eu falei: pastora, tu é uma louca. Como é que tu sai sozinha, sem cobertura, para ir lá na zona, para levar comida? Tem toda uma estratégia de guerra para entrar num campo do inimigo. Mas ela foi, porque ela queria levar comida. E hoje Deus está te dando uma estratégia aqui. Você vai ter que entrar no campo. Às vezes ele vai estar minado, às vezes ele vai estar cheio de inimigo, às vezes são gigantes. Mas eu entendo, amados, que Davi só era um menino, e ele não teve medo do gigante. Assim como ele não teve medo da ursa, assim como ele não teve medo do leão, porque ele sabia que quem andava com ele era muito maior. Ele sabia que quem estava com ele era poderoso. Ele sabia que quem estava no controle era o Senhor, e ele não perderia o controle. Ele sabia que não estava indo na força do teu braço. Há muitos que perdem e desanimam porque estão guerreando na força do teu braço, e é claro que você vai cansar. E é claro que você vai desistir. Porque não é pelo teu poder, não é pela tua unção, não é porque você canta, você prega, não é porque você, é porque você acredita, é porque você conhece, é porque você tem intimidade, é porque você tem relacionamento. Rebadagasuga darabasu que te arabasai. Levanta tuas mãos para o alto agora. Há correntes, há grilhões, há demônios, que eles serão expulsos da tua vida quando você tomar uma decisão. Deus hoje está dizendo assim: é decisão. Não para de esperar o profeta botar a mão na tua cabeça. Para de esperar. Deus quer botar a mão na tua cabeça. Deus quer falar face a face com você. Ainda que você esteja num deserto, ainda que você esteja dentro do inferno, na boca do lodo, dentro de uma cova, ainda que você esteja dentro de uma prisão, Ele não mudou. Ele ainda quebra cárceres, Ele ainda tira pessoas da cova, Ele ainda tira vidas da caverna. Ele não mudou. Mas eu quero que você entenda que Ele é grande. Ele é grande demais. E a palavra que o Senhor hoje disse é: agindo eu, quem me impedirá? Você precisa entender isso no teu espírito. Não é ouvido e sair pelo outro. Ah, mas isso daí eu já sei. Então vive. Vive isso. Vive isso. Fiquei viúva com 26 anos de idade. Se eu não acreditasse nesse versículo, eu tinha voltado para as drogas. 6 meses depois morreu a minha mãe e depois o meu pai. Sou filha única. A igreja não foi nem um dia dentro da minha casa me levar 1 litro de leite para uma mãe que ficou com uma criança de 1 ano e 6 meses. Mas a culpa não era da igreja. Porque quando Deus quer, quando Deus manda, todos obedecem. Quando Deus fez o cerco em volta de mim, como fez em Jó, Ele queria que eu tivesse um relacionamento maior, porque a palavra do Senhor diz que Jó, em Jó 42, ele diz: eu conhecia um Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço um Deus de andar com Ele. E eu quero hoje, nesta noite, fechar isso. Você precisa andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Não adianta andar no melhor carro, na melhor mansão, com a mulher mais bonita, com o homem mais bonito, com o pregador, com a profeta, com a carteirinha. Não adianta. Você precisa andar com Deus. Segura na mão dele hoje.
Ele vai te levar a lugares pelo qual você nunca andou. Pode aumentar este louvor hoje. Quero que você levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Não sabe viver onde estiver. Chamar pela glória, a glória de Deus. Isaías teve essa experiência. Pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver. Chamar pela glória, a glória de Deus. Levante a tua mão bem alto. A igreja. Quando você está glorificando a Ele, Deus está curando feridas, Deus está restaurando vidas. Glória, glória, bem forte para o Senhor. Adore ao Senhor. Eu ordeno agora que todos aqueles que estavam debaixo de uma palavra de prisão sejam quebrados cárceres agora. Que todo espírito de morte, espírito de enfermidade, espíritos malignos agora sejam agora expulsos deste lugar. Declaramos agora como igreja que a tua igreja se torna agora lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora, Senhor. Que o Senhor esteja quebrando as correntes agora. Que o Senhor esteja, Senhor, removendo os cárceres da mente, removendo os cárceres da alma agora. Que o Senhor tome agora esta alma nas tuas mãos. Que o Senhor agora presenteie os visitantes desta noite. Que o Senhor coloque sobre eles agora a tua boa porção. Que o Senhor coloque sobre eles agora uma blindagem. Que o Senhor coloque sobre eles agora a tua proteção. Livra-os agora do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Dá ordem aos teus anjos batedores para ir adiante dos teus filhos agora. Que todo laço que foi preparado, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada
contra nós prosperará, e toda língua que se levantou contra nós, no juízo de Deus nós colocamos. No juízo de Deus nós colocamos. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Creia agora que o poder de Deus vai se manifestar nas tuas mãos. Coloca a mão na sua cabeça agora. Fala: Senhor meu Deus, eu creio na palavra que foi liberada e que veio do altar para a minha vida. Aquilo que estava me oprimindo, me amarrando, trazendo confusão, doença, aquilo que impedia de eu ver, ouvir e viver o meu milagre, eu expulso agora da minha alma, dos meus pensamentos, do meu coração, dos meus caminhos, da minha saúde, dos meus sentimentos, das minhas finanças, do meu ministério, da minha vida espiritual. Eu agora renuncio a toda morte e inferno, e eu ordeno: pega tudo que é teu e sai, e sai, e sai, em nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, bem forte para Jesus. Coloca a mão no seu coração e começa a profetizar agora. Profetiza agora. Há mais de 8.000 bênçãos esperando você tomar posse. Amém. Profetiza sobre a tua vida, todas as áreas da tua vida. Profetiza, acredita, agradece. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Tome posse da aliança que Deus fez com você. Você que vai trazer a sua, aqui no Templo Apostólico Shekinah, nós damos uma oferta para o pregador, para o ministrador. Como igreja nós queremos agradecer essa família, esse casal. Queremos agradecer esse ministério pelo qual Deus deu para esta família. Queremos honrá-los nessa noite. E se hoje você sentir no seu coração de lançar uma semente no ministério deles, que você venha em nome mas eu tenho só Pix. Chega até o esposo, a esposa, peça o Pix dele, lança uma semente, que você vá debaixo da cobertura do sangue de Jesus, debaixo do governo de Deus. Que o Senhor te guie, que o Senhor te dê profundidade, que o Senhor te dê largueza, que o Senhor, Ele venha alargar a tua tenda e te multiplicar, te dê sabedoria, que você entre debaixo da bênção, da cobertura, da unção, que te dá ousadia e despedaça todo o jugo, em nome de Yahshua. Vai debaixo da cobertura, vai debaixo